Oi, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Maito da Matos. Daqui que eu me falo Daniel Kisanga. Estamos aqui para resolver mais um exercício de física que tem como seguinte enunciado. Se a aceleração máxima que pode ser tolerada pelos passageiros de um metrô é 1,34 metros por segundo ao quadrado e duas estações de metrô estão separadas por uma distância de 806 metros, qual é a velocidade máxima que o metrô pode alcançar entre as duas estações? Este é o nosso primeiro ponto. Segundo ponto, qual é o tempo de percurso? O tempo do percurso é esse que o metrô leva para sair de uma estação para a outra. Terceiro ponto, se o metrô para durante 20 segundos em cada estação, qual é a máxima velocidade escalar média do metrô entre o instante em que parte de uma estação e o instante em que parte da estação seguinte? Tendo o nosso enunciado, podemos partir para aquilo que é a recolha de dados. Recolhendo de dados, nós teremos o nosso valor da aceleração igual a 1,34 metros por segundo ao quadrado. Temos a distância entre as estações, que é de 806 metros. O exercício segue nos pedindo para calcular na linha A velocidade máxima, na linha B o tempo de percurso, a linha C nos pede para calcular a velocidade escalar média. Vamos àquilo que é a resolução do nosso exercício. Antes da gente começar a resolver, devemos levar em conta como é que um metrô se locomove, ou como é que o metrô se move. Metrô, essa expressão aqui deve ser assim meio cabeluda, então vamos para aquilo que é a realidade do nosso país. Como é que um comboio se move? Se nós percebemos, o comboio parte de uma estação a uma velocidade, mas antes de chegar a outra estação, ele vai reduzindo a sua velocidade durante o meio do percurso, que é para chegar a outra estação a uma velocidade mais reduzida. Tendo em conta esse aspecto aqui, o que é que nós fizemos? Pegamos o valor da distância entre as estações, dividimos por 2, isso é a metade do percurso, e obtemos um valor. Vamos fazer isso aqui em fórmula em matemáticas. Qual é a distância entre as estações? A distância entre as estações é de 806 metros, dividimos por 2, obtemos o seu valor igual a quê? 403 metros. Aqui faltou a unidade, vamos desculpar, certo? Tendo a metade do percurso, vamos calcular aquilo que nos interessa na linha A, que é a velocidade máxima que o metrô pode atingir. Para calcularmos a velocidade máxima, utilizamos a equação de Torricelli, que diz-nos o seguinte: a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância entre as estações. Substituindo nas equações, obtemos a expressão seguinte. Mas aqui vocês podem ver que nós começamos logo com 2, que é S2, vezes a aceleração vezes a distância. Por que começamos logo assim? Vamos levar em conta o seguinte. O nosso metrô parte de uma estação, significa que ele parte do repouso. Sempre que ele parte do repouso, a sua velocidade inicial é igual a 0. Então podemos simplificar. Poucas. Por que temos aqui a raiz? Vamos lembrar-nos de que o 2 que está aqui como expoente, nossa velocidade final, a passar para outro membro, passa como raiz. Então, obtemos esta expressão. Efetuando o cálculo, obtemos o valor da nossa velocidade máxima, que é de 32,86. Obrigado e sigam-nos para mais vídeos. Metros por segundo. Aqui também faltou a unidade. Certo? Tendo a linha A, que é a velocidade máxima, vamos partir para a linha B. O que é que nos pede para calcular a linha B? Nos pede para calcular o tempo de percurso. Para a gente calcular o tempo de percurso, vamos utilizar a equação do movimento uniformemente variado, que diz-nos que a posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Vamos isolar o tempo. Isolando o tempo, ficamos com a seguinte expressão. Tempo é igual a raiz quadrada da posição final vezes 2 a dividir por A. Mas muitos devem estar se perguntar, onde é que foi a nossa posição inicial? Onde é que foi a nossa velocidade inicial vezes o tempo? Certo? Vamos relembrar.
eu disse que o nosso comboio parte de repouso. Sendo que o nosso comboio parte de repouso, então a sua posição inicial, quanto é que é? É zero. Velocidade também é zero, como havia dito antes. Então podemos simplificar. Pucas. Dado simplificado, por isso é que obtemos essa expressão. Mas de onde é que vai a raiz? Já expliquei isso anteriormente. O 2 que está aqui é como expoente, ao passar sempre para outro membro, passa como raiz. Então, substituímos os dados na nossa equação, obtemos o nosso valor de tempo igual a quê? A 24,52 segundos. Mas devemos lembrar que nós estamos a calcular apenas a metade do percurso. Para nós obtermos o tempo total, que é de uma estação para a outra, temos que multiplicar apenas o valor que nós temos cá por 2. Isso aqui é o que nós fizemos aqui. Fizemos 2 vezes o tempo que nós encontramos anteriormente, que é de 24,52. Então, obtemos o valor de tempo total de uma estação a outra de 49,04 segundos. Calculamos a linha A, que é o tempo. Vamos calcular a nossa velocidade escalar média. O que é a velocidade escalar média? A velocidade escalar média é, em simples palavras, é a variação do espaço dividido pelo tempo, a variação da distância ou do deslocamento dividido pelo tempo. Variação, mas aqui só temos x. Faltou aqui, colocamos o delta. Mas o que é isso? Todos nós sabemos que a variação da distância ou do espaço é igual a quê? A posição final menos a posição inicial. Mas já falamos anteriormente que o nosso comboio parte de repouso, então a sua posição inicial é igual a zero. Tendo a posição inicial igual a zero, então podemos eliminar esta variação aqui. Ficamos com o valor que a nossa equação é igual a quê? A velocidade é igual a x dividido por t. X de posição, t tempo. Substituindo os dados na equação, obtemos o valor da nossa velocidade escalar média igual a 11,64 metros por segundo. Obrigado por nos acompanhar. Sigam-nos para mais exercícios. Temos aqui o link na descrição, onde podem seguir, que é para encontrarem a resolução dos exercícios.